Cada cidade, cada sociedade tem uma construção diferente. Além do projeto arquitetônico, do urbanismo, as ruas, casas e avenidas passam a ser habitadas por pessoas que vêm de lugares diferentes e que têm histórias diferentes. E hoje, o Goiânia 90 Lugares vai falar sobre a formação étnico-racial da capital de Goiás, para saber, afinal de contas, depois de 90 anos, o que é ser goianiense. Para isso, a gente vai conversar com a antropóloga, doutoranda em antropologia social e historiadora, Jordana Lara. Jordana, obrigado pela presença com a gente aqui na praça. Obrigado. Obrigada eu pelo convite. É um prazer a gente estar aqui para pensar a cidade, sua beleza e sua complexidade. E a gente vai sentar para conversar, mas antes, vamos conhecer de perto o monumento. O monumento foi finalizado em 1968 pela artista Neuza Moraes, mas só finalizado, ele já vinha sendo construído antes. E as representações, o branco seria esse que está atrás, parece até fazer mais força para levantar esse peso, o indígena esse que está à direita e lá à esquerda o negro, Jordana. A gente tem que pensar que imagens também são uma linguagem e essa também fala muito. Quando você reconhece que o branco aparenta fazer mais força e que os outros estão só auxiliando esse segurar, a gente está falando de uma narrativa histórica. Eu gosto muito do ditado que diz que enquanto o lobo contar a história, ele nunca vai ser mau. E com a história da cidade e dos lugares e das pessoas não é diferente. Então tem-se uma narrativa eleita e é a narrativa do colonizador, do branco enquanto um mito de fundação, de força e de lugar de hierarquia entre essas existências. E aí tem alguns detalhes, o branco está de sapato, está com calça sem camisa, o negro está só com uma bermuda, né, descalço, e o indígena praticamente nu, né, tem só ali uma capanga, né, que tampa ali a genitália, digamos assim. Isso também representa muito, né? Representa muito, porque a gente tem que pensar quem é que podia usar certa roupa nessa sociedade, quem tinha acesso a essa roupa. E outra, essa roupa, ela representa um lugar. Que lugar ela representa? Europa. Que é para a gente pensar que o Brasil vem de uma história colonial. A imagem ela não brotou por si só, a gente tem que contextualizar, a gente tem que entender como é que a história do lugar vem propiciando a gente, no final das contas, ver hoje, em 2023, uma imagem dessa no meio da cidade. Então, nós estamos falando de uma história de colonização, nós estamos falando de uma história de uma hierarquização de vidas diante de um projeto político, social, cultural e econômico. O Brasil foi invadido, o Brasil não foi descoberto. Então, quando a gente olha e vê essa inversão desse indígena que é entendido como negro da terra e depois a gente vai entender por conta de que certos dizeres vão acontecer na cidade em relação à colocação dessa obra de arte aqui. Então você tem o negro da terra, você tem o negro africano e o branco. Então a gente está falando aqui de toda essa imagem, quem é que está com o pé no chão, quem é que está vestido, como está vestido, a posição, contando uma história que não é só de Goiás, é do Brasil, que não é só do Brasil, é da América Latina, que não é só da América Latina, é do Ocidente. Bom, e aí a gente vai continuar essa conversa, mas mais sentadinhos aqui, você vendo detalhes também do monumento, para a gente contar mais dessa história da construção de Goiânia.
E agora a gente tem algumas problematizações, né, para fazer e também histórias para contar, né, sobre Goiânia, mas as problematizações sobre o monumento. Ele causou quando foi instalado aqui na Praça Cívica. Jordana, conta um pouquinho dessa história e que impacto ele teve. Sim, Rubens, é polêmica a chegada do monumento em Goiânia. Mas para a gente entender por que foi polêmico, a gente tem que entender o contexto que ela está inserida. Então nós estamos falando de um estado onde nós temos uma história colonial, como todo o Brasil. Então nós estamos falando de um estado que tem sim uma história escravocrata, tem sim uma história de violência, de sobreposição entre etnias e raças. Tanto que quando a gente olha, você já trouxe essas marcas. Então a gente pensar a mentalidade que isso constrói, né? E há pouco tempo, a gente está vindo recentemente de um contexto escravocrata, aí a gente vai olhar para o mundo, a gente tem uma pseudociência eugênica se estabelecendo, nós temos um projeto político de embranquecimento do Brasil acontecendo. Só um vocabulário rápido, eugênica, né? O eugenismo é aquela coisa da raça pura, né? Exato, a existência de uma raça pura. ciência que quer provar que existe uma raça superior à outra. E estamos falando de década de 60, raças. muito perto lá da Segunda Guerra Mundial, enfim, essa ideia ainda estava vigente. Muito forte, né? Então, é esse o contexto de mundo e nós estamos acabando de sofrer um golpe militar. Então, você tem um conservadorismo de ideias também acontecendo. E aí você tem uma cidade que ela é construída a partir de um imaginário de identidade de fora para dentro. Nós vamos olhar aqui ao redor, a gente tem o que na arquitetura de Goiânia? Uma arte déco. Francesa, então, exatamente, europeia, né? Francesa, europeia, higienizada e branca. Então, para se colocar esse movimento, são retirados luminárias que traziam a ideia de homenagear os trabalhadores anônimos que construíram Goiânia. Então, a gente vê na narrativa, anônimo por quê? Sabe? Como é que se homenageia anonimamente? Anonimamente alguém. Então, você já vê aí as intenções desse discurso histórico. E eram luminárias. E uma estava exatamente neste lugar. Então, eram 4 luminárias, elas foram retiradas e ela tinha um formato de obelisco, toda essa característica mesmo francesa. Ela é retirada para ser colocado o monumento. E o monumento não é colocado de uma vez. Ele acontece alguns percalços e em 67 você tem 2 figuras, o negro e o indígena sendo colocado ali. E aí você vai pensar numa sociedade com essa mentalidade escravocrata, numa sociedade que vem desse contexto de uma construção de superioridade de uma raça sobre outra. E você coloca um negro e um indígena no meio da principal praça da cidade. Então, até hoje, no imaginário, tem algumas pessoas que você vai perguntar desse monumento, ele vai dizer, os 3 negões. Exatamente. E nasce deste lugar. Primeiro, como eu disse para você, o indígena era entendido como o negro da terra. Então, quando chega o indígena e o negro nessa posição ali, você tem também uma questão de pensar uma geografia de corpos. Quais corpos podem habitar a cidade? Em que lugar da cidade? Goiânia é uma cidade que é planejada. E aí, esses corpos indígenas e negros vão trazer uma representação que está dessa eugenia que a gente falou, uma ideia de um corpo hipersexualizado, de um corpo colocado como um vetor de violência. Então, você tem uma sociedade goianiense tendo um pânico moral. Que recebeu assim essa presença, né? Exatamente. Esse monumento. E o fundo disso é o racismo. O racismo que está estabelecido historicamente. O racismo não é um problema de Goiás, de Goiânia. O racismo, como eu te disse, ele é um problema do Ocidente e sua movimentação em direção a gente. Então ele é Ocidente, América Latina, Brasil, Goiás, Goiânia. Pois é, e até aqui, né, a gente avaliando uma presença da arte, né, do monumento da Neuza Moraes, que causou impacto, né, na sociedade da época, mas o monumento também pode ser analisado de outra maneira, né?
intenção de representar as três raças como sendo formadoras de Goiânia, né? E por isso está aqui no meio da pedra fundamental, digamos assim, de Goiânia na Praça Cívica, para representar que essas três raças é que formaram Goiânia. Quem formou Goiânia na prática? Aí a gente está falando dessa miscigenação, democracia racial. Goiânia é democrática porque tem essas três raças? Enfim, isso também pode ser problematizado. A gente tem que pensar o porquê de colocar essas três raças juntas e qual a intenção desse discurso. E aí a gente vindo de um contexto ditatorial, onde a gente tem uma política estabelecida de um mito da democracia racial, se trata de um mito. Ainda não vivenciamos uma democracia racial no Brasil, muito menos em Goiás, com seu passado coronelista, com seu passado arraigado, assegurado nisso tudo, porque a gente tem que pensar que aconteceu sim a abolição, porém, sabe a expressão para inglês ver, que a gente ouve muito aqui em Goiânia? Ela vem desse momento. Acontece a abolição, mas ela é só para que a Inglaterra continue deixando o Brasil participar, o Brasil português participar de um contexto comercial. Então, ela tarda a acabar no Brasil. E aí, Goiás, hoje nós somos entendidos como o coração do Brasil. Mas antes a gente só era uma ponte entre o eixo do café com leite. São Paulo, Minas. Era periférico, né? Exato. Então aqui tarda-se muito. E esse tardar faz esse mito da democracia racial se perdurar. Como se tudo o que aconteceu aqui foi uma junção dessas três raças e não se trata disso. Pois é, Jordana, e aí tem essa pergunta do que é ser goianiense, né? É uma palavra que representa muita gente, de origens diferentes, mas qual é essa construção, né? O Goiânia lá na década de 30... Quem veio fazer essa cidade e quem ao longo desses 90 anos tem construído a cidade? Certo. A gente pensar que ser goianiense, né, é uma pergunta tão subjetiva, porque pode ser tanto uma questão de nascer num local, como uma questão de ter introjetado uma cultura. Eu posso dizer para você que ser goianiense é ter o pé rachado, comer piqui e pamonha. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Exato, mas ser goianiense também é ter um passado, uma herança, uma família que veio do Nordeste, que foram as mãos que construíram todo o Centro-Oeste. A gente está pensando na construção de Brasília aí, esse pessoal que desce para cá, constrói Goiânia. Então nós estamos falando de ser goianiense, de ser uma amálgama, uma mistura que infelizmente está dentro de um caldeirão que ele não é democrático. Por mais que a gente tenha corrido o tempo, por mais que a gente tenha vivenciado um desenvolvimento político, social, econômico, a gente ainda tem um resquício muito forte desse passado colonial. São os marcadores sociais da diferença. Sabe? Então aí você tem uma questão racial envolvida, uma questão étnica envolvida, uma questão de gênero envolvida, uma questão de sexualidade envolvida, uma questão etária envolvida. Então, não se trata de pensar o goianiense como um sujeito único, identificável, que está com uma plaquinha goianiense. São muitos os marcadores que nos formam, são muitas as marcas que nos constroem e são muitas as narrativas que temos sobre nós mesmos. Então, se você vai na Vila Nova, você tem um goianiense. Se você vai no Bueno, você tem outro goianiense. Totalmente. Exato. Então, a cidade, ela foi planejada, como você trouxe. Esse planejamento, ele tem uma hierarquia de pessoas e essas pessoas, elas têm suas marcas para ocuparem a cidade. Infelizmente, ainda é disso que se trata. Jordana, ao longo do tempo, né, nas últimas décadas, a gente tem visto um avanço e um aprofundamento sobre do debate em torno do racismo, né, do que é o racismo no Brasil, de como ele se mostra. Como é que você enxerga isso em Goiânia? Goiânia é uma cidade racista? De que maneira ela é racista? Olha, a gente colocar somente Goiânia como uma cidade racista foi o que eu te falei, a gente precisa contextualizar. Nós estamos num país racista. Goiânia é só mais uma dessas cidades que representam essa política de existência. Então, eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, onde na antropologia, eu mapeei como se dá a violência com os corpos negros, trans e travestis na nossa cidade. E os dados que me chegam são pavorosos,
Porque é o que eu te falei, a junção dos marcadores. Então, sim, Goiânia ainda é muito racista e esse racismo, ele dá as mãos a outras marcações que geram discriminação social. Feminicídio, por exemplo, né? O estado Temos de Goiás e Goiânia. Um alto índice. Nós somos uma cidade perigosa para negros, nós somos uma cidade perigosa para as mulheres, mas também somos uma cidade muito resistente a tudo isso. Por isso que eu estou aqui sentada para falar com você, inclusive, uma mulher negra goianiense. Então, sim, nós ainda vivenciamos um contexto de um racismo estrutural, de um racismo institucional, de um racismo cotidiano, de um racismo recreativo. Vamos longe, não? A própria Negra Brechó, sim, símbolo do Vila Nova, time entendido como do povo, muito grande dentro da nossa cidade, muito forte. Negra Brechó foi um personagem do Chico Anísio na década de 70 que fazia um blackface, uma chacota de mulheres negras. E aí, Goiânia é isso, eu consigo te explicar aí. Goiânia é esse paradoxo, coloca esse tipo de apelido numa pessoa e também a trata com respeito. Sim. Então, é paradoxal a gente pensar como é que esse racismo se resiste, mas é fácil da gente entender. O racismo é uma tecnologia de dominação muito refinada. Toda vez que você consegue pegar ele para um lado, ele se reinventa no outro. Porque ele está atrelado ao capitalismo, que está sempre rodando o tempo inteiro. Bom, tem saída, né? A gente tem caminhos de tentar enxergar um caminho melhor. Enfim, o que eu estou querendo perguntar é as políticas afirmativas, a educação antirracista, a educação para a diversidade, parece ainda ser meio, esse processo ainda parece ser meio tímido em Goiânia. Jordana, como é que você avalia? Olha, é tímido, mas é potente. Hoje, eu que estou dentro da Universidade Federal de Goiás, eu já encontro muito mais pares do que quando eu fui fazer minha graduação, sabe? Eu já encontro dentro das instituições uma política que estabelece uma relação étnico-racial a partir de uma relação de empatia, de respeito. Então, sim, podemos esperançar, que eu chamo esperançar de vamos ter esperança, mas vamos trabalhar. Por quê? Porque se trata, sim, de envolver todas as instituições. Da primeira instituição que a gente está inserido, que é a família. Uma criança não nasce racista, ela é educada para ser racista. E a primeira instituição de educação é a família. Então nós temos que pensar em como essa família está se estabelecendo com isso, como a escola está estabelecendo isso e as demais instituições que ordenam a nossa vida em sociedade. Então, temos esperança, mas também precisamos trabalhar muito. E aí, trabalhar de mãos dadas entre as instituições e as pessoas. Porque, para além de um processo de educação e de mudança de postura, de mudança de um judiciário, nós estamos falando de uma mudança no ser humano. No processo de empatia, no processo de se colocar no lugar do outro e perguntar: eu gostaria de ser tratado dessa forma? Eu gostaria de ter essa vida? Eu gostaria de que a cidade funcionasse comigo como funciona para esses corpos? Então, é nesse sentido que a gente tem que ir, que a gente tem que caminhar. Jordana, nosso tempo infelizmente está terminando, mas acho que a conversa foi extremamente produtiva, inclusive de perto aqui, né, analisando o monumento e com os bem-te-vis em algum momento fazendo o seu canto, com o barulho da cidade e analisando exatamente essa cidade. O programa faz parte aqui, nessa entrevista faz parte do nosso projeto Goiânia 90 Lugares, para os 90 anos. E eu queria te fazer uma pergunta que a gente não combinou. Você tem um lugar preferido em Goiânia, algum lugar que você gosta? Pode ser sua casa, se você quiser, mas enfim, tem algum lugar que você se sinta confortável, que você goste de Olha, visitar? Eu gosto muito daqui, porque eu tenho uma história da infância de circulação nessa praça, de ocupação dessa praça. As fontes que funcionavam. Exatamente. E eu vou ser tendenciosa, eu gosto do Oba. Claro, tem que gostar do Oba. Eu gosto do Oba. Então eu gosto de pensar a cidade, os lugares públicos dos quais eu tenho uma diversidade de pessoas. Então gostar de uma praça e gostar de um estádio, eu estou dizendo para você que eu gosto da cidade onde ela é múltipla, onde ela é diversa, onde eu posso me ver e ver o outro. E conviver em harmonia dentro desse contexto. Jordana, muito obrigado, viu, por atender o nosso convite aqui. Ótimo trabalho para você, boas aulas, enfim. Obrigada, Rubens. Foi um prazer estar aqui com você. Eu acho que é importante a gente tocar nesses assuntos,
pensar neles de forma crítica. Por quê? Porque é aí que a gente vai criar uma nova consciência social, um novo imaginário coletivo e, por consequência, uma nova postura humana entre nós. Obrigado mesmo, foi muito boa a conversa e a gente vai ter outras conversas ao longo desse projeto Goiânia 90 Lugares, sobre economia, sobre a história da cidade, sobre o meio ambiente, né? A sustentabilidade aqui na capital de Goiás. Você acessa tudo no goiania90lugares.com.br, que está dentro do sagresonline.com.br. Até a próxima!